Embora nesse momento o Ibovespa esteja sendo negociado em pouco mais de 142 mil pontos, há poucos dias ele voltou a bater novas máximas. O dólar, que parecia preso acima de R$6 no fim do ano passado, já caiu para casa dos 5,30, acumulando uma queda de mais ou menos 15% no ano. E ao mesmo tempo a taxa Selic continua em 15% ao ano, uma das mais altas do mundo. Com esse cenário, uma pergunta que costuma chegar bastante é, e o que sustenta a alta da bolsa com juros tão elevados? E mais importante, até que ponto esse movimento pode chegar? Há logicamente um componente eleitoral a ser considerado nisso, para quem enxerga um possível trade em torno do nome Tarcísio. Esse fator pode até ter impacto, mas no geral, o peso das eleições ainda não parece totalmente refletido nos preços. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu tenho um aviso muito importante para você, porque nós faremos uma Ultra Black Friday infinita, onde você vai ter acesso vitalício aos principais produtos do Grupo Primo, o Viver de Renda, o meu Clube do Livro, a Finclass, o do Meu Milhão, e mais, porque nessa Black Friday a gente fez uma parceria com dois dos maiores nomes do marketing digital do Brasil, Érico Rocha e Leandro Ladeira. De modo que, ao aderir à oferta, você também vai ter acesso vitalício aos cursos deles, o Fórmula de Lançamento, o Fórmula High Ticket, o Venda Todo Santo Dia, além de cursos de copywriting, Instagram, automação, inteligência artificial e tráfego pago. A lógica da oferta é muito simples. O Leandro e o Érico vão te ensinar a ganhar dinheiro empreendendo na internet, e eu e o Thiago vamos te ensinar a preservar e multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo. Porque de pouco adianta você ser um grande investidor se você não tem dinheiro para alocar. Mas também pouco adianta você ganhar muito dinheiro, não saber administrar, proteger e multiplicar o que conquistou, e ao longo do tempo ver esse patrimônio ser dilapidado, como infelizmente acontece com quem ganha na loteria, jogadores de futebol, e vai acontecer também, na verdade já está acontecendo, com influenciadores e infoprodutores que tiveram lucros milionários, mas gastaram tudo em ostentação e não souberam investir nada. Para ficar por dentro dos detalhes dessa oferta absurda, você tem que assistir uma live no dia 27 de outubro às 8 horas da noite. Até porque nessa live, além de todos os produtos, e somados eles dão um pacote de mais de 90 mil reais, e logicamente não vai ser oferecido por esse preço, é uma Black Friday de verdade, vai ter um mega desconto, você ainda terá benefícios exclusivos, mais limitados. Há um certo número de pessoas que vão poder contar com esses benefícios. Justamente por isso é interessante que você veja ao vivo, dia 27 de outubro, às 8 horas da noite. Para mais informações para não perder a live, se cadastre no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora, voltando ao assunto do vídeo. Falando mais da situação atual, recentemente o Ibovespa ele renovou seu recorde nominal, ultrapassando a marca dos 147 mil pontos. E aqui é importante reforçar esse nominal, porque quando a gente ajusta pela inflação, a máxima real continua sendo aquela alta lá de 2008. E como você pode ver no gráfico, o Ibovespa teria que subir ainda mais 30% em relação ao nível atual para chegar naquele patamar. Isso em reais. Se a gente considera em dólares, a distância é ainda maior. A gente está cerca de 70% abaixo desse recorde de 2008. Contudo, isso em nada desmerece a alta recente. Se a gente olha o ETF EWZ, que é uma espécie de Ibovespa em dólares, a valorização dele é de 35% no ano. Ainda assim, mesmo com esse movimento expressivo nesse ano, desde 2024, o Brasil continua atrás de outros emergentes quando a gente mede em dólares. Para entender por que esse cenário ele tem mudado, é preciso observar uma combinação rara de fatores. A gente tem um dólar em tendência de queda no mundo inteiro, a percepção de que a bolsa americana tá cara e principalmente a constatação, porque é fato, isso vai além de percepção, de que o Brasil continua, apesar da subida desse ano, barato. Pegando o primeiro dólar, desde o início do ano, o índice DXY, aquele dólar index, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas de países desenvolvidos, acumula uma queda superior a 10%. Essa é a maior desvalorização do dólar desde 1973, como você pode ver no gráfico. Esse é um resultado da política deliberada do governo Trump de enfraquecer a moeda americana. Se você volta nos vídeos do começo do ano feitos aqui no canal, esse era um dos pontos que o Trump ele queria que acontecesse. Esse movimento tem uma outra consequência visível. O ouro disparou para novas máximas históricas, chegando a 4 mil dólares a onça. Quando esse tipo de coisa acontece, não é por acaso. O metal ele tende a subir quando há perda de confiança nas moedas fiduciárias, principalmente no dólar. Se a gente volta lá para aquela época dos anos 70, mais especificamente 1971, fim do lastro ouro, num espaço de 10 anos, o ouro saiu de 35 dólares a onça para bater 800 dólares, uma valorização de mais de 22 vezes. E coisa similar, guardadas as devidas proporções, tem acontecido nos últimos meses diante dessa expansão fiscal dos Estados Unidos e também de escaladas intenções geopolíticas. Historicamente, os picos do ouro eles costumam anteceder movimentos de incerteza global, como por exemplo em 1979, antes da recessão americana, em 2008, na crise financeira e em 2020 com a pandemia. Agora, mais uma vez, o ouro está sinalizando a desconfiança no sistema monetário tradicional. Esse movimento de desvalorização do dólar tem redirecionado fluxos globais para mercados emergentes, beneficiando também o Brasil. Ao mesmo tempo, com a decisão do Copom de manter a Selic em 15% ao ano, que é uma das maiores taxas de juros do mundo, quando a gente pensa em termos reais, menos a inflação, o país se tornou ainda mais atrativo para o capital estrangeiro. O pessoal pode fazer aquele chamado carry trade, ou seja, ele pega dinheiro em país desenvolvido por um custo baixo e investe num país emergente
diferente, caso do Brasil, para receber mais juros. Ele vai ganhar dinheiro desde que o câmbio se mantém estável, o que é mais fácil de acontecer, já que o dólar tem tendência de queda, desvalorização, como a gente já viu no mundo inteiro, e os juros altos tendem a manter o patamar do real elevado em relação ao dólar. Só que o investidor que vem aqui não pega só renda fixa. Se a gente for pensar em bolsa de valores, a gente tem a entrada de 5,2 bilhões de reais líquidos na B3, consolidando o 7º mês seguido de fluxo positivo em 2025. Portanto, essa combinação de dólar fraco e juros no Brasil elevados tem funcionado como um imã para atrair investidores globais. Ao mesmo tempo, os múltiplos da bolsa de valores aqui no Brasil reforçam essa tese de uma oportunidade. Se a gente pega o Ibovespa, ele negocia atualmente a 9 vezes lucro. Para ser mais exato, 9,09, abaixo da média histórica de 10,09. Ah, Bruno, mas você tem Petrobras e Vale sendo negociadas em patamares muito baixos, puxando essa média para baixo. Então vamos tirar Petrobras e Vale e a gente chega em 9,85 de múltiplo, pelo qual a nossa bolsa é negociada nesse momento, e a média é 12. Então, historicamente, estamos baratos. E esse contraste fica mais evidente quando você olha para o mercado americano. Lá o que vem sustentando os lucros e as teses de investimento é simplesmente IA. Há um vetor estrutural de avanço tecnológico, né? Queda de custo de energia, ganho de produtividade, isso mantém a competitividade dos Estados Unidos, mas se você olha para patamares de valuation, o S&P negocia hoje no patamar mais caro da história. Isso inclusive está acima da precificação na época da bolha.com, lá no início dos anos 2000, e até da Grande Depressão quando você volta para 1929. E não é só esse valuation especificamente que preocupa, porque nunca antes na história tão poucas empresas carregaram tanto peso no índice. Se a gente olha hoje, 10% das ações concentram 76% do valor do S&P 500. Essa é a maior concentração já registrada na história. Nos anos 80 era metade disso, em 2000, época da bolha das empresas.com, chegou a 73%. Como você pode ver nesse gráfico, a gente está acima disso. Pô, Bruno, mas hoje o contexto é diferente, né? E é verdade, porque hoje quando você pega gigantes, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, elas não são empresas que apenas participam do jogo, elas definem as regras e, diferentemente do que acontecia nas empresas.com, onde você tinha várias que não eram lucrativas, essas são extremamente lucrativas. Mas ainda assim, quando você pensa em nível de risco, ele permanece. Porque quando você tem um sistema tão centralizado em poucas empresas, basta que uma decepção venha acontecer em um resultado trimestral que o impacto pode se espalhar. E justamente pensando nisso, esse cenário vai explicar por que investidores globais têm buscado alternativas em mercados descontados, como é o caso do Brasil. E aí quando você pega a cesta dos emergentes, lá no começo eu já mostrei um gráfico de como o Brasil ficou para trás. E isso não é num histórico longo, é simplesmente pegando do ano passado para cá. E você olha hoje, em termos de valuation, a Índia está negociando a mais de 23 vezes lucro, a China está em 11, o México está em 13, o Brasil na casa dos seus 9, e com juros muito altos, que tendem a manter o câmbio estabilizado, fica atrativo. E dessa forma, caso os preços eles simplesmente voltem à média, a gente já teria um espaço interessante de valorização. Só que aí entra um fator que ele pode alavancar tudo, né? Alavancar ou atrapalhar, que são as eleições do ano que vem. Há praticamente um ano das eleições, a gente não tem a definição ainda de quem serão os principais candidatos, mas apesar de não saber ainda, a gente tem uma coisa interessante na opinião dos analistas políticos, porque não há uma percepção de que um resultado eleitoral possa trazer algum tipo de ruptura institucional relevante. E além disso, algum nível de ajuste fiscal ele tende a ser inevitável. O próprio governo atual ele sabe disso. Logicamente eles estão no modo campanha, né? Então vão gastar mais esse ano, vão gastar mais no ano que vem. Mas ainda que o Lula venha a se reeleger, ou alguém indicado por ele, também não sabemos se ele vai concorrer, eu acho que tende a ser ele. Mas aqui no Brasil até o passado é incerto, né? Quanto mais o futuro. O ponto é que esse arcabouço fiscal que a gente tem agora, ele já nasceu morto. Uma vez que a única forma da gente continuar expandindo o gasto como está expandindo, lembrando que no arcabouço fiscal o gasto vai crescer sempre inflação, mas pelo menos 2.500% real, é através de cada vez mais tributação, sendo que há um limite para isso. De modo que esse ajuste em 2027, ele não é simplesmente uma escolha política, uma necessidade matemática, que ajudaria o Brasil, inclusive, a trazer os juros, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, para baixo. Se a gente pensa em peso dos juros hoje, vamos lembrar que a gente tem arrecadação, gasto, e a diferença entre os dois gera um superávit ou déficit primário, só que isso é antes dos juros da dívida. Para quem gosta de investir em empresas, seria um EBITDA do governo, colocando assim. Aí depois, quando você bota o caminhão de juros, que se aproxima de 1 trilhão em 12 meses, isso puxa o nosso resultado nominal muito para baixo. E como a gente gasta mais do que arrecada, esse gap tem que se fechar de alguma forma. Ele se fecha através de emissão de dívida. Com isso, a nossa dívida em relação ao PIB já está em 77,5%. E com previsão de chegar na casa dos 80% até o final do ano. Se a gente compara o segundo semestre com o primeiro, a gente tende a ter mais gastos agora. Isso foi planejamento do governo. Mas, logicamente, essa parte não é uma prioridade nesse momento. Até porque, ainda que a gente tenha esse quadro fiscal frágil, o Lula continua mantendo uma base de apoio relevante, sustentada principalmente pelos programas sociais. Eu já repeti aqui algumas vezes que o sucesso político não vem do controle da máquina de imprimir dinheiro, mas sim do seu uso. E acho até impressionante como o presidente não está mais popular por conta disso. A gente olha a popularidade dele, pegando a pesquisa da Genial Quest,
Centro-Oeste. Ele tem hoje 46% de aprovação contra 51% de desaprovação. Só que quando você vai para o recorte dos beneficiários do Bolsa Família, aí a aprovação sobe para 64%, o que é um dado muito relevante, uma vez que cerca de 90 milhões de brasileiros dependem de programas sociais federais de alguma forma. E é nesse contexto que o mercado está olhando para 2026. Uma eventual alternância de poder com um compromisso fiscal mais sólido traria mais confiança e poderia se transformar num gatilho adicional de otimismo. Agora, se isso não vier a acontecer, em algum nível terá que acontecer, mas não acontecer de uma forma mais forte, essa confiança em si ela desaparece. E aí, com menos confiança, o Banco Central não tem alternativa se ele quiser realmente perseguir a meta de inflação. Ele tem que manter juros mais altos por mais tempo para puxar as expectativas inflacionárias e indiretamente também controlar o câmbio. Não tem uma meta de câmbio no Banco Central, mas se o câmbio dispara, acaba puxando a inflação para cima, já que tudo que é importado pelo Brasil fica mais caro. Só que esses juros altos têm um custo, porque empresas investem menos na parte produtiva, uma vez que eles podem ganhar dinheiro simplesmente mantendo o recurso parado no banco ou emprestando para o governo. Como para emprestar para o governo você ganha muito dinheiro, para emprestar para as famílias você tem que ganhar ainda mais, então os juros são mais altos, o crédito fica mais caro e a economia em si encomenda um crescimento menor. O PIB de 2025, já estamos no terceiro trimestre, caminha para ser menor do que o de 2024 e parte disso se explica pela dinâmica de juros aqui no Brasil. Fazendo paralelos com um período que é relativamente recente, faz só 10 anos, quem viveu 2015 lembra bem, né? Quando você tem esse gasto descontrolado que gera essa perda de credibilidade, os investidores fogem, os juros são obrigados a subir e isso acaba sufocando o crescimento. A diferença é que lá em 2015 a dívida PIB era muito menos relevante do que agora. Estava na casa de mais ou menos 67% do PIB. Agora, com o patamar chegando próximo de 80% e crescendo rapidamente, né? Vamos lembrar que quase 50% da dívida pública é indexada a Selic, que está em 15%. E mesmo a parte que não é, principalmente para a dívida emitida há menos tempo, está crescendo a taxas altas, de modo que uma crise poderia ser ainda mais pesada. Numa analogia, é como caminhar por uma estrada perigosa, só que antes você tinha um fardo menor, estava num carro e agora está numa carreta. Ok, Bruno, mas existe saída para isso, né? Sim, se a gente pensa de maneira ortodoxa, a saída seria cortar gastos e melhorar a eficiência do Estado, o que ancoraria as expectativas e já faria um bom trabalho, já que muito do que acontece hoje tem a ver com expectativas futuras. Sem isso, aí fica bem difícil resolver a situação. Até por isso que há tanta expectativa em torno de um candidato mais pró-mercado, comprometido com responsabilidade fiscal. E durante uma boa parte do ano, esse possível nome, entre várias opções que a gente tem na direita, o mais forte era visto como Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Só que há pouquíssimo tempo ele sinalizou que não pretende disputar a presidência e abriu espaço para dúvida, né? Quem poderia ocupar o seu lugar como um candidato mais pró-mercado, capaz de trazer essa confiança de volta para os investidores. Isso se ele realmente não for concorrer, porque pode ser só uma estratégia, né? Uma postura pública de negar uma candidatura para evitar ser atacado agora e aparecer como candidato só mais adiante. Ou não também. Porque se você pensa na vida do Tarcísio, em São Paulo ele teria uma reeleição relativamente tranquila. E ele vai abrir mão dessa reeleição para entrar numa disputa presidencial contra o maior vencedor de eleições presidenciais que a gente tem aqui no Brasil, o Lula. Ele ganhou 3 vezes e elegeu a Dilma 2. E esteve presente em praticamente todas as eleições desde a redemocratização do Brasil. Contando essas 2 da Dilma, onde ele que elegeu a Dilma. E até naquele não estava presente, o Haddad concorreu, teve aquela campanha de marketing falando que Lula é Haddad e Haddad é Lula, com o pessoal do PT usando máscaras. Então pensa aí, se você fosse a esposa do Tarcísio, tivesse esse cenário, ou você pode se reeleger de maneira mais ou menos tranquila, ou confrontar o Lula sem certeza de vitória. Será que não é melhor você se reeleger e disputar a eleição presidencial só em 2030, depois de 2 mandatos aqui em São Paulo? Então por isso que eu não sei se é só jogo político e ele vai aparecer como candidato ou não. Acho que isso também vai depender de como é que vão vir as pesquisas mais pra frente. Em todo caso, tem notícia aí mostrando que o Tarcísio tem se reunido com nomes fortes da política e também do mercado, em busca de mais apoio político e institucional, preparando esse terreno caso ele decida disputar a eleição de fato. Talvez até por isso, quando a gente vai olhar para aquelas bolsas de mercados preditivos, né, a Polymarket é o maior expoente nessa área, o nome do Tarcísio ainda aparece com uma relevância muito grande. É o nome do Lula em primeiro, com mais de 50% de chance de vitória, segundo o pessoal que coloca dinheiro nas próprias ideias, mas vale dizer que não está muito líquida ainda essa, entre aspas, aposta presidencial, e o Tarcísio vem em seguida. É o nome da direita mais forte entre vários que estão lá nesse quadro. O que mostra como, mesmo tendo sinalizado que não pretende disputar, ainda há todo um mercado que enxerga ele como o principal rival político do Lula na próxima eleição. Portanto, veja que a fotografia atual está mostrando uma bolsa que está subindo mais por esse fluxo estrangeiro, que está saindo dos Estados Unidos por um valuation de bolsa cara, porque o dólar está ficando mais fraco em relação às outras moedas, e procurando lugares mais baratos. De modo que a gente pode ver que nós temos um cenário externo benigno, no mínimo, né? Podemos colocar que até ajuda o Brasil, um valuation atrativo aqui. Agora, o que falta é o cenário interno colaborar. Se esses ventos externos continuarem soprando a favor do Brasil e o cenário interno não atrapalhar, esses 147 mil pontos que foram a máxima nominal que nós tivemos até agora,
agora podem ser só um ponto de parada no meio de um caminho, de uma subida ainda mais forte da bolsa. Quem sabe até buscando um recorde real, superar aquele topo lá de 2008. Se a gente pega ciclos anteriores, o investidor que entendeu o movimento mais cedo colheu maiores ganhos. Agora, a história pode estar se repetindo. E quem enxerga isso primeiro também pode ter mais resultado.